Olá e bem-vindos ao Vazio. Se você gosta de conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais atualizações. Além disso, se gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Hoje vamos analisar mais um caso horrível, e um casamento desigual e um crime que chocou milhões de pessoas. Aqueles que são loucamente apaixonados por dinheiro, mas não sabem como ganhá-lo por conta própria, podem ser extremamente astutos e perigosos. Eles facilmente cruzam os limites da moralidade, ética e lei. Para essas pessoas, não há amigos, parentes ou entes queridos, eles são capazes de qualquer traição, até mesmo de cometer um crime por dinheiro. Esse foi o caso de uma mulher aparentemente charmosa e doce chamada Celeste. O caso de Celeste Steven Beard, no início dos anos 2000, chocou os Estados Unidos da América e foi amplamente coberto pela mídia de outros países. A história começou de maneira típica, e um milionário idoso decidiu se casar com uma jovem bela, que trabalhava para ele como empregada doméstica. Amigos, parentes e parceiros de negócios aconselharam o Sr. Beard a não dar esse passo, mas ele estava cego de amor e acreditava genuinamente que seus sentimentos eram mútuos. Steven foi o quarto dos 5 maridos legais dessa mulher astuta e gananciosa. Ela nunca o amou, mas apenas o via como uma fonte de enriquecimento próprio. De várias maneiras, a esposa forçou o milionário a mudar as condições do contrato de casamento para que, em caso de sua morte, ela recebesse o máximo possível de dinheiro e propriedades. Para apressar a morte do marido enquanto desviava as suspeitas de si mesma, Celeste usou uma mulher que estava apaixonada por ela. Os primeiros anos de Steven Beard. Steven Beard nasceu em 11 de agosto de 1924, em Dallas, Texas. Ele era o único filho de uma mulher chamada Dolores, mas nunca conheceu seu pai biológico. Ele sempre foi muito próximo de sua mãe, que trabalhou em vários empregos para proporcionar tudo o que seu filho precisava. A infância e juventude de Steven coincidiram com os tempos difíceis da Grande Depressão e da Segunda Guerra Mundial. Após terminar o ensino médio, o jovem tentou por algum tempo encontrar um emprego em publicidade, mas logo percebeu que, sem educação, seria muito difícil conseguir um bom trabalho. Então, ele estudou para se tornar um marqueteiro. No entanto, ele não teve tempo de aplicar seus conhecimentos na prática, pois foi para a guerra, servindo na Marinha até 1945. Durante os anos de guerra, Steven adquiriu uma especialidade em engenharia, mas, apesar disso, não conseguiu encontrar um emprego decente em tempos de paz. Ele conseguiu um emprego como consultor de vendas em uma pequena loja de sapatos em sua cidade natal, Dallas, onde ganhava um salário muito modesto, mal o suficiente para as necessidades básicas. No entanto, Steven mais tarde chamou aquele período de o mais feliz de sua vida, porque ele era jovem, cheio de força, entusiasmo e fé em um futuro brilhante. Mais importante ainda, durante seu tempo trabalhando na loja, ele conheceu a principal mulher de sua vida, sua esposa Alice Adas. A garota era 2 anos mais nova que ele, possuía uma aparência marcante, uma figura esbelta e estava tentando construir uma carreira no mundo da moda, mas abandonou suas ambições para se dedicar à sua família. O jovem casal, profundamente apaixonado, se casou em 1948, apenas alguns meses após se conhecerem, e 1 ano depois sua filha mais velha nasceu. Em 1950, Alice deu ao marido um filho muito aguardado, e 3 anos depois, outro menino nasceu. Sua família era forte e amorosa, onde todos cuidavam e apoiavam uns aos outros. De zelador a milionário. Nos primeiros dias das transmissões regulares de televisão eletrônica, Steven sonhava em trabalhar na indústria, mas seu caminho foi desafiador e cheio de obstáculos. No final dos anos 1940, ele conseguiu um emprego em um dos estúdios, mas apenas como zelador. No entanto, o jovem não desistiu, continuou procurando, e logo a sorte sorriu para ele.
Ele recebeu a oportunidade de experimentar como apresentador de um programa de entretenimento em uma estação de rádio, e ele aceitou a oferta com entusiasmo. Após vários anos de trabalho árduo, Beard se tornou o produtor de um programa de televisão popular. Sua renda aumentou rapidamente, e ele se sentiu em casa no campo da comunicação e da informação em massa. Steven tornou-se um excelente especialista em publicidade e promoção de conteúdo de entretenimento, desenvolvendo novas ideias e brilhantemente as colocando em prática. Ele trabalhou com muitas pessoas diferentes, fez muitas conexões úteis, constantemente se aprimorava e se esforçava para melhorar o mundo. Em meados da década de 1950, Steven estava envolvido com sucesso não apenas em publicidade e produção de projetos de TV, mas também investiu o dinheiro que ganhou em imóveis e começou a vender carros. Aos 40 anos, Steven havia ganho seu primeiro $1 milhão e não planejava parar por aí. Em 1974, aos 50 anos, Beard conseguiu ganhar uma licitação junto com a empresa de televisão que fundou. O empresário, junto com sua esposa e 3 filhos, mudou-se para Austin, a capital do Texas, onde compraram uma mansão luxuosa com uma grande piscina. Sua casa estava localizada em uma das áreas mais prestigiadas da cidade, cobrindo quase 5.000 metros quadrados. O casal se juntou a um clube local de elite, cuja adesão custava mais de $50 mil por ano, mas naquela época tal quantia era insignificante para eles. Os Beards alcançaram alturas incríveis, criaram 3 filhos, deram-lhes uma excelente educação e agora simplesmente desfrutavam da vida. Alice continuou a cuidar muito bem de sua aparência, fazia exercícios, e apesar da idade dos 3 filhos, mantinha uma figura esbelta. Enquanto isso, Steven ganhava peso rapidamente e se recusava a fazer qualquer coisa a respeito. Ele brincava que seu físico combinava com seu status social e nível de renda. Todas as tentativas de sua esposa de convencê-lo a fazer exercícios e cuidar da dieta foram recebidas com promessas de considerar seus conselhos. No início da década de 1990, a fortuna de Beard já ultrapassava $10 milhões. O empresário e sua família tinham praticamente tudo o que o dinheiro podia comprar. O casal adquiriu seu próprio iate, viajava extensivamente, mimava seus netos e eram incrivelmente felizes. Parecia que essa felicidade duraria para sempre, mas de repente uma tragédia atingiu sua casa. Doença e morte de Alice Beard. No início de 1993, Alice procurou ajuda médica devido a fortes enxaquecas que a atormentavam constantemente. Um exame minucioso revelou um tumor cancerígeno em seu cérebro. O tratamento começou imediatamente. Um dos melhores neurocirurgiões operou a Sra. Beard, e ela foi prescrita com medicamentos caros e difíceis de obter. Seu marido não poupou despesas com terapias inovadoras que ofereciam alguma esperança de recuperação. O diagnóstico de Alice foi um choque para toda a família, mas eles apoiaram e acreditaram no melhor. Parecia que o amor, o cuidado e as tecnologias avançadas de tratamento deram resultados, e após 6 meses, ela entrou em remissão. Em agosto daquele ano, eles fizeram um cruzeiro para relaxar, celebrar seu 45º aniversário de casamento e a vitória sobre a doença. Foi uma viagem maravilhosa e romântica, mas, infelizmente, sua última juntos. No final de setembro, a doença traiçoeira retornou com vigor renovado e começou a progredir rapidamente. Nem os melhores especialistas, nem a terapia experimental puderam ajudar Alice. Ela faleceu em 13 de outubro de 1993, aos 68 anos. Para sua família, foi uma perda irreparável e uma dor que nada poderia aliviar. Período de depressão e novo amor. Após a morte de sua amada esposa, Steven caiu em uma profunda depressão. Ele perdeu o interesse em seus negócios, passou muito tempo no bar do luxuoso Country Club, sentado sozinho, bebendo pesadamente e apenas matando o tempo para evitar voltar para sua enorme casa vazia. Naquela época, seus filhos já haviam crescido e se mudado, e seus netos só o visitavam durante as férias, deixando o milionário na mansão cercado apenas por suas numerosas empregadas, cozinheiros, jardineiros e outros funcionários.
O homem estava visivelmente murchando. Como um homem de família, ele desesperadamente precisava de um espírito afim, cuidado e companhia. Seus parentes e amigos estavam convencidos de que ele precisava de uma mulher que o apoiasse e fosse uma fonte de conforto durante um momento tão difícil. No entanto, Steven não estava pronto para um novo relacionamento naquele momento. Ele não conseguia nem imaginar amar alguém novamente. No início de 1994, Beard conheceu uma jovem atraente chamada Celeste Martinez, que havia começado a trabalhar como garçonete no restaurante do Country Club algumas semanas antes de seu primeiro encontro. Ela era uma loira bonita e sorridente, muito sociável e capaz de atrair atenção. Ela era divorciada e estava lutando contra seu ex-marido pela custódia das filhas gêmeas. Celeste estava enfrentando dificuldades financeiras, tinha muitas dívidas e contava histórias comoventes sobre sua vida difícil. Steven se tornou um ouvinte simpático e rapidamente se afeiçoou à garota. Ele genuinamente sentiu pena dela, queria ajudá-la a sair de sua situação difícil e ofereceu-lhe um emprego como empregada doméstica em sua casa, o que ela aceitou de bom grado. Assim começou um romance previsível entre o milionário idoso e a bela astuta, que era quase 40 anos mais jovem que ele. Quem é Celeste Beard? Celeste Mary Johnson, nome de solteira que combinava com o sobrenome de seu quinto marido, adotou vários sobrenomes ao longo do tempo, de Bratier, Wolff, Martinez, Johnson, mas se tornou mundialmente notória sob o sobrenome de seu quarto marido, Steven Beard. Ela nasceu em 13 de fevereiro de 1963, em Culver City, Califórnia. Nada se sabe sobre seus pais biológicos, pois sua mãe a abandonou logo após seu nascimento. Aos 2 dias de vida, ela foi adotada por Nancy e Edwin Johnson, um casal que havia passado muitos anos tentando, sem sucesso, ter seus próprios filhos. Nancy teve vários abortos espontâneos, o que levou a um colapso nervoso que se desenvolveu em uma depressão prolongada e resultou em um distúrbio mental. No final dos anos 1950, os Johnsons adotaram 2 meninos. Em 1963, eles acolheram Celeste, e 1 ano e meio depois, adotaram outra menina. Com o passar dos anos, a condição mental de Nancy piorou e se tornou cada vez mais instável. O casal discutia com frequência, e seus filhos adotivos eram testemunhas involuntárias dessas brigas. Nancy afundou mais profundamente na depressão, tentou repetidamente acabar com a própria vida e até queria machucar as crianças. Muitos anos depois, Celeste contou que sua lembrança mais assustadora da infância era a hora do banho, quando ela e sua irmã estavam na banheira e sua mãe de repente empurrou suas cabeças para debaixo d'água, segurando-as lá por um tempo antes de soltar. Nancy alegou que estava apenas enxaguando o cabelo delas, mas as irmãs estavam convencidas de que sua mãe havia tentado afogá-las, mas depois desistiu. Após esse incidente, Nancy foi internada em uma clínica psiquiátrica após outro colapso nervoso, deixando Edwin para cuidar dos 4 filhos. Ele tentou ser um bom pai e cuidar de seus filhos, mas na adolescência, Celeste o acusou abertamente de constantes abusos e agressões, que ela alegou terem começado quando ela tinha apenas 11 anos. No entanto, suas palavras eram difíceis de confiar, pois essa história mudava repetidamente, ganhava novos detalhes, e mais tarde, a loira até afirmou que seus irmãos mais velhos também cometiam atos de violência íntima contra ela. Mentirosa patológica. Logo os Johnson se separaram e começaram uma batalha judicial pela custódia de seus filhos adotivos. Nancy alegou que seu marido era alcoólatra e o acusou de violência doméstica. Edwin, por outro lado, argumentou que as crianças não podiam ficar com a mãe, pois ela era perigosa e, devido a seus problemas mentais, poderia se machucar e machucá-los a qualquer momento. Celeste não queria ficar com nenhum de seus pais adotivos, mas no tribunal, testemunhou contra seu pai, acusando-o de abuso, agressão e até ataque armado. Segundo ela, quando era criança, Edwin a atingiu na cabeça com uma faca, fazendo-a quase sangrar até a morte. Quando lhe pediram para mostrar a cicatriz, ela inicialmente disse que estava escondida pelo cabelo, depois esqueceu onde exatamente havia sido atingida, e, por fim, afirmou que a cicatriz havia desaparecido com o tempo. Celeste constantemente inventava histórias sobre seu passado, retratando-se como uma vítima.
Ela entendia que essa era a maneira mais fácil de atrair atenção, despertar piedade e simpatia dos outros e conseguir o que queria. Durante sua adolescência, Celeste era extremamente temperamental, comportava-se de maneira agressiva e às vezes irracional, levando-a a ser levada a um psiquiatra. Ela nunca foi diagnosticada, com a conclusão sendo que era apenas uma adolescência difícil, agravada por um ambiente familiar doentio. Celeste passou por várias famílias adotivas, mas nunca se adaptou a nenhum lugar. Graças à sua aparência marcante e comportamento ousado, Celeste era muito popular com o sexo oposto desde jovem. Ela frequentemente faltava à escola, preferindo passar o tempo com os meninos em bares ou na praia, e no ensino médio, abandonou os estudos por completo. Casamento com Craig Bratier e nascimento de gêmeas. Aos 16 anos, Celeste conheceu um jovem chamado Craig Bratier, que era apenas 1 ano e meio mais velho que ela. Eles rapidamente começaram a viver juntos, e menos de 1 ano depois, Celeste ficou grávida. Em dezembro de 1980, o casal teve um casamento modesto e, logo depois, suas filhas gêmeas Jennifer e Christina nasceram. Os jovens pais não estavam preparados para a vida familiar, responsabilidades domésticas e criação de filhos. Eles constantemente discutiam, e Celeste não queria mudar seu estilo de vida. Ela passava seu tempo em bares e clubes, deixando as crianças com Craig. Ela repetidamente acusou Craig de violência doméstica, agressão e coerção para a intimidade, tentando se retratar como vítima, garantir o divórcio e receber pagamentos mensais do ex-marido. Celeste novamente acusou seu marido de abuso quando ele a pegou na cama com um amante e ameaçou acabar com suas vidas. Ela conseguiu mandar Craig para a prisão por vários meses, embora ninguém tenha sido realmente ferido durante esse incidente. O casal se divorciou na primavera de 1982. Celeste entrou com pedido de pensão alimentícia e até conseguiu uma ordem de restrição contra o ex-marido. No entanto, continuou a deixar regularmente as crianças com ele para que não interferissem em sua vida social. Novos casamentos fugazes. Após o divórcio, Celeste vagou de um quarto alugado para outro, vivendo de pensão alimentícia e assistência social, recusando-se obstinadamente a trabalhar. Ela constantemente levava homens ao tribunal, acusando-os de assédio e violência, na esperança de obter alguma compensação. Celeste não tinha interesse em seus filhos e simplesmente os deu a uma família adotiva para evitar que interferissem em seu estilo de vida. Quando seu ex-marido descobriu, ficou chocado. Ele conseguiu obter a custódia das crianças e as levou para casa. Logo depois, Celeste o convenceu a tentar viver juntos novamente. Ele concordou, mas a reunião foi de curta duração. Alguns meses depois, Celeste novamente o acusou de violência e o levou ao tribunal. Craig até concordou em fazer um teste de polígrafo, que mostrou que ele estava dizendo a verdade. Após a separação, os pais dividiram as crianças, Jennifer ficou com o pai, enquanto Christina foi com a mãe. Em 1986, Celeste se casou pela segunda vez com um militar chamado Harold Wolff, mas esse casamento não durou muito, apesar de Harold tratá-lo e sua filha bem. A vida com a instável Celeste se mostrou insuportável. Ela constantemente discutia, ameaçava acabar com a própria vida e até ligava para os superiores de Harold para reclamar dele, quase arruinando sua carreira. Quase imediatamente após o divórcio, Celeste se casou novamente. Seu terceiro marido foi um gerente de alto escalão rico chamado Jimmy Martinez. O casal comprou uma casa espaçosa em Austin, mas Celeste quase levou seu novo marido à falência gastando seu dinheiro de forma imprudente. Quando ele percebeu que ela havia esvaziado suas contas e o colocado em dívida, tentou falar com ela, mas ela cortou o pulso com uma tesoura. Após esse incidente, Celeste foi enviada para tratamento obrigatório em uma clínica psiquiátrica. A terapia fez bem a ela e ela se acalmou um pouco, mas não salvou seu casamento com Jimmy. Ela também acusou seu terceiro marido de violência doméstica, mas ele conseguiu fazer com que todas as acusações fossem retiradas. Logo depois, ele entrou com o pedido de divórcio. Fraude e sorte incrível. No início dos anos 90, Celeste enfrentou acusações de fraude de seguro envolvendo seu carro.
Ela havia incendiado o veículo no deserto para coletar uma grande quantia de indenização, mas sua fraude foi logo descoberta. Um caso foi aberto, mas Celeste teve uma sorte incrível. Na audiência, ela encontrou um juiz simpático que a sentenciou a serviço comunitário e a uma multa igual ao valor da indenização do seguro, em vez de prisão. Celeste precisava de dinheiro, então conseguiu um emprego pela primeira vez na vida. Graças à sua aparência marcante e charme natural, ela foi contratada como garçonete em um exclusivo country club, onde logo conheceu um milionário viúvo, a quem rapidamente começou a conquistar. Steven sentiu pena dela e a convidou para sua casa, o que foi um golpe de sorte para ela. Celeste não sabia cozinhar nem fazer tarefas domésticas, então fez de tudo para que os outros fizessem essas tarefas por ela. Ela rapidamente ganhou a confiança do homem idoso, aproveitando-se de sua gentileza e generosidade. Logo, o milionário começou a levar sua jovem companheira para fora, apresentando-a a seus amigos e parceiros. Naquela época, os amigos de Beard já estavam preocupados, vendo quão astuta e gananciosa essa mulher era. No entanto, o empresário não ouvia ninguém porque estava simplesmente cativado pela beleza dela. Mas Celeste só estava interessada no dinheiro dele, e o homem em si a irritava. Em conversas com sua filha, ela o chamava de nomes depreciativos, observando que ele era gordo, velho e repugnante, mas que estava disposta a suportar isso por ganho financeiro. Até os ex-maridos de Celeste, ao saberem do que estava acontecendo, tentaram avisar o homem sobre quem ele estava envolvido, mas ele não acreditou neles. Beard propôs casamento a ela, e ela, naturalmente, aceitou imediatamente. No entanto, os amigos próximos do empresário conseguiram convencê-lo a, pelo menos, fazer um acordo pré-nupcial para manter a posse de sua propriedade e controlar os gastos de sua esposa. Vida conjugal e gastos extravagantes. Em 18 de fevereiro de 1995, o casal oficializou seu relacionamento. Como presente de casamento, Celeste recebeu $500 mil, teve acesso às contas de seu marido e estava destinada a herdar $1 milhão após sua morte. Depois do casamento, sua filha Cristina se mudou para a luxuosa casa de Beard, e um ano depois, após seu pai se matar, Jennifer também se mudou para lá com sua mãe e padrasto. Celeste tratava seu marido com desprezo, tentando ao máximo minar sua saúde e acelerar sua morte. Ela estabeleceu uma tradição de beber bebidas alcoólicas fortes no jantar, adicionando pílulas para dormir às bebidas e alimentos de Steven para que ele adormecesse, permitindo que ela saísse para lugares de entretenimento. Enquanto isso, ela constantemente pensava em como mudar o acordo pré-nupcial para maximizar sua herança após a morte de Beard. Ela convenceu seu marido a vender a casa e comprar outra, argumentando que se sentia desconfortável morando onde Steven havia passado muitos anos com Alice. Na realidade, a loira astuta queria adquirir propriedades durante o casamento. Mas isso não foi suficiente, e ela começou a gastar o dinheiro das contas de seu marido milionário. No primeiro mês de vida conjugal, Celeste gastou mais de $100 mil em entretenimento, compras e outras necessidades pessoais. Seu marido ficou perplexo, pois, por mais dinheiro que ele desse a ela, nunca era suficiente. Além disso, Celeste roubou e penhorou joias que pertenciam à falecida Alice. Quando Steven descobriu, ficou tão furioso que quis não apenas se divorciar dela, mas também mandá-la para a prisão. No entanto, Celeste implorou por perdão, contando-lhe sobre suas dívidas e a necessidade de pagar uma multa pelo caso de fraude de seguro. O homem acreditou nela, ajudou a pagar suas dívidas e decidiu manter o casamento. Tentativa de assassinato. Em 2 de outubro de 1999, por volta das 3 horas da manhã, um homem assustado ligou para os serviços de emergência, incapaz de explicar o que estava acontecendo. Ele disse que acordou com uma dor aguda e queimação no abdômen, viu que suas roupas e cama estavam cobertas de sangue e que seus órgãos internos estavam literalmente saindo, os quais ele segurava com a mão. O homem também disse que sua esposa estava em algum lugar da casa, mas ele não conseguia chamá-la e estava apenas sangrando em seu quarto. O autor da ligação era Steven, que realmente não tinha ideia do que havia acontecido com ele, mas entendia que, sem ajuda imediata, ele morreria.
Felizmente, em poucos minutos, paramédicos e policiais chegaram à mansão e viram uma cena horrível, de um homem idoso sentado em uma cadeira coberto de sangue, segurando o telefone em uma mão e tentando estancar o sangue do abdômen com a outra. Perguntaram-lhe se ele havia passado por alguma cirurgia recentemente e se seus pontos poderiam ter se soltado, ao que ele respondeu negativamente. Logo, Celeste e Cristina apareceram, aparentemente alheias ao que estava acontecendo, mas permaneceram calmas ao saberem do incidente. Elas confirmaram que Steven não havia passado por nenhuma cirurgia e ele foi levado ao hospital. Foi então que as coisas começaram a ficar interessantes, pois descobriu-se que o empresário havia sido baleado no estômago enquanto dormia em seu quarto. A polícia encontrou uma cápsula de espingarda no chão e selou o quarto como cena de crime, declarando uma tentativa de assassinato. A primeira suspeita foi a Sra. Beard, mas ela alegou que estava em outra ala da mansão na época, e suas filhas corroboraram sua história. Logo, foi revelado que, durante sua segunda estadia em um hospital psiquiátrico, Celeste havia conhecido uma mulher chamada Tracy Tarleton, que também era paciente. Elas rapidamente desenvolveram um relacionamento próximo, e Celeste insinuou que deixaria seu marido se ele não fosse um tirano. Tracy interpretou essas palavras como um chamado à ação e decidiu remover o obstáculo. Investigação, julgamento e sentenças. Tarleton nem sequer tentou esconder a espingarda que usou, sendo encontrada em sua casa. Celeste negou veementemente qualquer envolvimento, alegando que essa mulher estava obcecada por ela e agiu sozinha. A acusada escolheu permanecer em silêncio. Steven sobreviveu, recuperou-se gradualmente e logo recebeu alta para casa. No entanto, em 22 de janeiro de 2000, ele morreu repentinamente devido a um coágulo sanguíneo que se formou após o ferimento por bala. Agora, Tracy não estava mais sendo acusada de tentativa de assassinato, mas sim do crime em si. No entanto, ela permaneceu em silêncio até julho do mesmo ano, quando a recém-enriquecida viúva Celeste se casou com Cole Johnson quase imediatamente após seu quinto casamento. Tracy começou a testemunhar contra ela. Ela admitiu sua culpa na morte de Steven, mas destacou que foi levada a tal ato desesperado por sua amante, que havia prometido que poderiam ficar juntas após a morte do homem. No entanto, após eliminar seu velho marido com as mãos de outra pessoa e herdar sua fortuna, Celeste rapidamente se casou com outro homem. Celeste negou todas as acusações contra ela, mas todos testemunharam contra ela no tribunal, até mesmo suas próprias filhas, que confirmaram que sua mãe nunca amou seu quarto marido e desejava sua morte para herdar sua riqueza mais cedo. Tracy fez um acordo com a promotoria e foi condenada a 10 anos de prisão. Ela foi libertada em agosto de 2011. Na primavera de 2003, Celeste Johnson foi condenada à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 40 anos. Foi revelado que ela também planejava se livrar de Tarleton e estava procurando um criminoso para silenciar sua amante e evitar punição. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Se ainda deseja ver mais desse tipo de conteúdo, clique nos vídeos que estão aparecendo na tela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.